Olá! Bora desvendar um tópico que é simplesmente fundamental na bioquímica e que sempre aparece em provas e exames: os lipídios. A ideia aqui é entender de um jeito bem claro e direto por que essas moléculas são tão, mas tão importantes para a vida. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas, olha que interessante. A resposta está na estrutura delas. Tanto aquela película fininha de uma bolha de sabão, quanto a membrana das nossas células são formadas por uma dupla camada de lipídios. Essa analogia é perfeita para a gente começar, porque já mostra de cara que os lipídios são como os tijolos que constroem as barreiras essenciais da vida. Bom, para organizar nosso papo, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o que de fato são os lipídios. Depois, a gente vê suas várias funções. Em seguida, as principais classes, a diferença importantíssima entre gorduras boas e ruins e, para fechar, aquele duelo clássico, colesterol HDL contra LDL. Então vamos começar pelo básico do básico, entendendo a característica que define todo esse grupo de moléculas. Ok, a informação mais crucial para guardar é esta. Lipídios são moléculas apolares. Diferente da água, que é polar, os lipídios não têm polos elétricos. É exatamente por isso que o azeite, por exemplo, não se mistura com a água. Ele flutua. Essa propriedade, que a gente chama de hidrofobia, ou seja, medo de água, é a chave para entender quase tudo sobre eles. E aqui tem umas particularidades bem importantes. Olha só, diferente de carboidratos ou proteínas, os lipídios não são polímeros. Eles não são feitos de bloquinhos que ficam se repetindo. E tem uma regra de ouro: quanto maior a cadeia de carbono e hidrogênio de um lipídio, mais apolar ele vai ser. Ou seja, com mais intensidade ele vai repelir a água. Agora vamos abrir um pouco o leque, porque a função dos lipídios vai muito, mas muito além de ser só gordurinha. Essa tabela aqui é fantástica, mostra a diversidade de papéis que os lipídios têm. Eles são a nossa principal reserva de energia, sabia? E bem mais potente que os carboidratos. Atuam como isolante térmico, como na gordura do urso polar, que mantém quentinho, e até como isolante elétrico na bainha de mielina dos neurônios, para acelerar o impulso nervoso. E não para por aí. Eles protegem órgãos contra pancadas, formam a estrutura de todas as membranas das nossas células e ainda são a matéria-prima para hormônios essenciais, como a testosterona. É muita coisa, né? Certo, já sabemos as funções, então agora vamos ver como os lipídios se organizam em diferentes classes ou famílias. Basicamente, a gente tem 5 grandes famílias que precisamos conhecer. Os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras do dia a dia, os cerídeos, que são as ceras, os fosfolipídios, os esteroides, onde entra o famoso colesterol, e os carotenoides, que são pigmentos. De todos esses, tem um que é simplesmente crucial para a estrutura da vida como a gente conhece: o fosfolipídio. O fosfolipídio é uma molécula fascinante. Pensa que ele tem uma dupla personalidade. Ele tem uma cabeça, que é polar, e por isso adora água. E tem 2 caudas, que são apolares, e por isso odeiam água. Essa natureza dupla, que a gente chama de anfipática, é o que permite que ele faça o trabalho incrível de construir as membranas celulares. E aqui a gente vê a genialidade disso em ação. As cabeças polares ficam viradas para fora, em contato com a água que tem tanto dentro quanto fora da célula. Enquanto isso, as caudas apolares fogem da água e se escondem no meio, formando um miolo gorduroso. O resultado? Uma barreira perfeita, semipermeável, que protege a célula e controla rigorosamente tudo que entra e sai. Agora a gente entra num tópico super prático, que impacta diretamente a nossa saúde: a diferença entre os tipos de gordura. A diferença fundamental entre elas está na química. A gordura saturada tem uma cadeia de carbonos retinha, sem nenhuma ligação dupla. Isso permite que as moléculas se encaixem bem, se compactem e fiquem sólidas em temperatura ambiente. Pensa na manteiga. Já a insaturada tem uma ou mais ligações duplas, que criam dobras na molécula. Com essas dobras, elas não se compactam direito e acabam ficando líquidas, como o azeite de oliva. Essa analogia aqui é perfeita para a gente visualizar isso. Imagina que as cadeias retas das gorduras saturadas são folhas de papel lisas que a gente empilha direitinho formando um bloco sólido. Já as cadeias tortas das insaturadas são como essas mesmas folhas de papel, mas todas amassadas. Elas ocupam mais espaço, não se encaixam e o conjunto todo fica mais fluido, ou seja, vira um líquido.
E aqui, um alerta muito importante sobre a gordura trans. Ela é, na verdade, uma gordura insaturada, mas que foi modificada artificialmente na indústria para ficar com a cadeia retinha. Por causa disso, ela se comporta como uma gordura saturada, fica sólida e é especialmente perigosa para a saúde das nossas artérias. Partindo para nossa última sessão, vamos falar de uma figura super famosa, mas muitas vezes mal compreendida: o colesterol. Primeiro de tudo, vamos quebrar um mito. Colesterol não é um vilão por natureza. Muito pelo contrário, ele é vital para a gente. Ele é usado para produzir hormônios e para dar mais firmeza e estabilidade para as membranas das nossas células. E um detalhe que sempre cai em prova: colesterol só é encontrado em produtos de origem animal, ok? O grande lance não é o colesterol em si, mas como ele é transportado no nosso sangue. Pensa assim. O LDL, a lipoproteína de baixa densidade, é o colesterol ruim. Por quê? Porque ele faz a entrega do colesterol do fígado para o resto do corpo. Se tem muito LDL circulando, ele pode acabar se depositando nas artérias. Já o HDL, de alta densidade, é o colesterol bom. Ele faz o serviço de coleta. Pega o colesterol que está sobrando por aí e leva de volta para o fígado para ser eliminado. Ou seja, ele faz uma limpeza. Por isso ele é o mocinho da história. E é assim que o processo perigoso da aterosclerose acontece. Tudo começa com pequenas lesões na parede das artérias. Se tiver muito LDL no sangue, ele vai se acumulando nesses locais machucados. Com o tempo, isso vai formando uma placa de gordura que a gente chama de ateroma. Essa placa pode endurecer e acabar bloqueando o fluxo de sangue, o que causa problemas cardiovasculares muito sérios. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que a gente entende a química por trás das gorduras, do colesterol, como é que as nossas escolhas no dia a dia, no prato de comida, podem estar literalmente molécula por molécula, construindo artérias saudáveis ou comprometendo todo o sistema circulatório a longo prazo? Fica aí para a gente pensar.